Está como? Agarrada na coca. Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito. O bom da vida é a diversidade. Sem essa de preconceito, nós todos temos direito de conviver com dignidade. Assim se faz inclusão, com plena participação. Acolhimento é sinal de igualdade. Viver em sociedade é tornar a cidade acessível para qualquer cidadão. Cais, 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 cais. O que são diferentes é o que nos torna iguais. Cais, 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 cais. O que são diferentes é o que nos torna iguais como cidadãos. Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito. O bom da vida é a diversidade. Sem essa de preconceito, nós todos temos direito de conviver com dignidade. Assim se faz inclusão, com plena participação. Acolhimento é sinal de igualdade. Viver em sociedade é tornar a cidade acessível para qualquer cidadão. Cais, 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 cais. O diferente é o que não torna iguais. Cais, 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 cais. O que ser diferente é o que nos torna iguais. 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 Ser diferente é o que nos torna iguais como cidadãos. Obrigada, Andréia. Eu coloquei o link da música aqui no chat para quem quiser conhecer um pouco mais. Como eu havia dito, é uma música de Rafael Vieira Júnior. O nome da música é Ser Diferente é o que nos torna iguais. É uma canção sobre inclusão e acessibilidade. E com esta canção a gente dá a abertura oficial ao nosso encontro formativo sobre a EJA. É com muita alegria e satisfação que o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul, nosso FEJARS, recebe cada um e cada uma nesta data, né, dia 6 de novembro de 2020. Quero compartilhar com vocês um pouco dos nossos objetivos, alguns dos objetivos do nosso fórum, né? É proporcionar, fazer deste fórum um espaço de reflexão, espaço coletivo de debate, de proposição de políticas educacionais destinadas à EJA, é possibilitar a troca de experiências, por isso que a Andréia foi convidada, é nos consolidar como um espaço de socialização, de informação, mas também de formação continuada, é defender a educação de jovens e adultos como direito público subjetivo de qualidade social no atendimento à EJA, é promover o debate e contribuir na construção de processos políticos e pedagógicos que possibilitem a emancipação ou libertação, se utilizarmos o Paulo Freire, dos nossos sujeitos. Nesta sintonia, em nome do nosso fórum, que é composto, como já foi colocado por algumas colegas e amigas, por um colegiado de educadoras e de educadores com experiências na educação de jovens e adultos, que eu tenho, né, em nome deste grupo, o prazer de apresentar a Andréia Bálsamo. Ela é moradora da Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, pedagoga, especialista em inclusão e atendimento educacional especializado e neuropsicopedagoga. Mas ela também tem outras formações que ela não quis colocar, achou que essas aqui dariam conta devido ao tema, né, nosso tema de diálogo. E nós nos propusemos a fazer uma roda de conversa sobre a EJA. Andréia, você é muito bem-vinda em nosso coletivo, agradecemos pelo teu aceite, sei que tu é uma pessoa que trabalha muito, e pôde se organizar para nos atender aqui, o Fórum do Rio Grande do Sul te agradece. E então a gente gostaria de conhecer, Rosane, que bom te encontrar, Rosane do sindicato aqui, que legal. Nós temos alunos aqui, já viu o Guilherme, está aqui, alunos da UNOESC, do PPG, nós temos uma aluna
A Juliana, que é do curso de pedagogia, que está como intérprete de Libras, já está aqui conosco. Seja bem-vinda. Claudete, obrigada por fazer parte aí desse nosso trabalho. A Magali, que também é professora de EJA, entre outros colegas que estão aqui. Mas, Andréia, agora eu gostaria, se você pudesse, né, que falasse de você e já começasse a conversar conosco sobre a educação de jovens e adultos e a inclusão. Andréia fez seus trabalhos todos de especialização e graduação destinado à EJA. Fala para a gente, Andréia, um pouquinho sobre essa tua experiência. Bom, boa noite a todos e a todas. Para mim é um grande desafio estar aqui nesse momento, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de falar em público e tenho mestres e mestras que estão aí. Se vocês acreditarem, as minhas mestras estão aí me escutando. E eu trouxe um pouquinho da história de vida, da minha formação enquanto pedagoga. Eu sou professora de sala de recursos, né, numa escola privada de Porto Alegre, mas a minha vinda para a EJA foi a partir da minha história de vida, né, da história que, enquanto professora, nos meus estágios em escolas municipais e estaduais, fui encontrando o caminho da EJA, porque eu precisava pagar meus estudos, enfim, então os meus estágios eram à noite. E acaba que eu me pego a estudar com colegas que faziam e se formaram na EJA, né? E elas eram muito discriminadas na turma, né? E eu acabei indo para esse lado da EJA, me apaixonei pela EJA, não sou professora da EJA, mas me apaixonei. O meu trabalho de conclusão de curso da pedagogia foi na forma até procurei os meus, a inclusão de pessoas com deficiências na época, na EJA, tá aqui. A Fernanda é uma das minhas orientandas, né? Também aqui a vulnerabilidade social no espaço e no ambiente escolar da EJA, né? Foram todos para esse lado. Tenho uma mestra aí entre nós, Vanessa Freitas, né? Minha inspiradora, que fiz mais de 50 cursos com ela, tá aí entre nós. Amanda Meloni também. Então, gente, só posso, assim, agradecer a esse grupo de EJA que vem muito mais a me ensinar do que eu trazer para vocês, com certeza. Mas trago, assim, o que eu tenho de gratificante de ter aprendido. O que me trouxe a escolher a EJA como o tema? Um estudante de EJA, que eu tinha à noite, um senhor de 56 anos, que sofreu um acidente e ficou deficiente físico, né? E, na verdade, não tinha quem fosse à casa dele para atendê-lo. E ninguém, na época, né, sabia das leis ou de qualquer forma de encontro para ir de encontro com ele. E eu consegui, através de algumas professoras da instituição onde eu estudava, que eu fosse atendê-lo em casa. Então essa foi uma das minhas paixões pela EJA. Depois eu fiquei doente em 2000 e conheci uma moça de 18 anos também que estava na PUC internada comigo, estudante da EJA, só que do interior, e não tinha quem desse o alimento para ela, e acabou que eu sempre pendia para o lado da EJA, né? Gostava de estar entre jovens e adultos, e eu dava comida para ela no hospital, porque o pessoal da assistência social não conseguiu comida para o pessoal que tinha que vir cuidar dela, então o pessoal ficava em Pelotas e ela sozinha. E eu comecei a ajudá-la no hospital, e assim, entre histórias da vida, estou aqui, formada há 12 anos, e trabalho com a inclusão há 3. Mas venho muito satisfeita, sim, porque aprendi muito, aprendo todos os dias, né, com os meus PCDs. Sou professora de 26 estudantes na escola privada onde eu trabalho, né?
PCDs, para quem não sabe, é pessoas com deficiências, que algumas pessoas não sabem ainda a nomenclatura certa, mas trago esse relato, assim, que tem que gostar de pessoa, tem que gostar de gente, tem que gostar de ser humano, porque senão a gente não consegue. A minha mestra Vanessa Freitas está aí, ela diz uma frase que, né, juntos somos mais, somos mesmo, porque se não fôssemos todos juntos, nós não conseguiríamos dar andamento a nada. E a força é estar juntos, porque a inclusão é um grão de arroz no meio do mar. Vamos dizer vamos parafrasear assim, né? É um grão de arroz no meio do mar, porque numa escola onde nós temos 80 professores, um inclui e o outro não consegue, dissemina todo o povo. O Gilberto é meu colega, estamos aí enfrentando uma luta no ensino fundamental 2 esse ano, né? Que é uma menina com terminalidade específica, a família não aceita, e está bem difícil, porque as famílias não entendem que as crianças ou os adolescentes e adultos vão para a terminalidade específica e tem que ir para o mundo de trabalho, né? Daí a gente já vai encaminhando, eu já vou procurando lugares para encaminhar, e essa família não quer aceitar. E continuo fazendo meus trabalhos voluntários na EJA, aqui na Lomba do Pinheiro, né? Aqui na Bento Gonçalves também, que são poucos os lugares onde ainda tem EJA, né? Mas que eu procuro estar presente porque foi quem me acolheu, né? Foi onde eu consegui fazer meus estágios, me formar e ser a profissional que eu sou hoje. Tem muitas coisas para falar, mas eu queria que vocês fossem mais pontuais para me perguntar, para que eu não fale demais e deixe vocês em branco, no vácuo, querendo saber muita coisa aí, né? Eu preparei algumas questões para conversar e a gente vai conversando, preparando outras entre nós a partir do que a Andréia fala. Andréia, eu recordo que no teu TCC, tu coloca que o processo de inclusão de alunos de educação de jovens e adultos, ele deve ser interno e externo. E lembro muito bem que você fala da cidade inclusiva. Tu poderias falar, né, da necessidade da acessibilidade na escola, de todo esse trabalho que tu faz a partir de uma observação tua, tu chega à conclusão que a gente precisa fazer um diálogo com outras áreas, com arquitetura, engenharias, para poder transformar a cidade uma cidade educadora, uma cidade que ela é acessível a todos. Seria bem interessante que tu trouxesse isso, esse teu olhar, articulado às legislações específicas da educação especial, da educação inclusiva, pode ser? Pode. Então, quando eu comecei o meu projeto de pesquisa, eu pensei que a, a inclusão não se dá só na escola, né, gente? Então, a gente precisa educar, sim, o pessoal de casa, o pessoal do trânsito, o tio da Kombi, o tio do ônibus, a ter esses espaços de acessibilidade para todas as pessoas, né? Porque a educação básica, ela é para todos, e todos têm direito ao ensino regular, acessibilidade, e às vezes a gente vai em áreas de vulnerabilidade onde não se tem como sair das casas, das ruas, e então eu penso, a acessibilidade começa dentro de casa. Nós temos que começar a nos educar, nos reeducar, porque o processo fica na escola, né? Mas não é só na escola, é um todo. É a arquitetura de uma parada de ônibus, é no supermercado, é lá em casa, na saída do portão, como que nós vamos sair. Eu sou uma pessoa que sou muito simples, sou briguenta, sou marrenta. Se eu vou no supermercado, a cadeira de roda não passa de alguém, já vou lá e brigo por aquela pessoa. Então, eu sou muito simples e digo sempre, na Lomba do Pinheiro, eu e a Fernanda somos as guerreiras que se reúnem e vão e colocam fogo em pneus para que a acessibilidade se dê para todos. Eu lembro que a gente conseguiu aqui
na nossa parada algumas acessibilidades devido a pneus e manifestações que queimamos e deixamos que viesse rádio, que viesse televisão, porque só assim nós conseguiríamos. Então, a gente luta pela causa da forma e com as ferramentas que temos nas mãos, né? E, como eu digo assim, não adianta ser muito bambambam, ter muito fruque-fruque, como diz a minha mestra Vanessa Freitas, porque somos todos iguais, né? Ninguém é melhor do que ninguém, vamos todos para o mesmo lugar, então o que temos que fazer, fazemos agora, e temos que fazer bem feito, porque não vamos esperar e deixar de lavar as mãos para largar nas costas do que tem que fazer. Vamos começar por nós, né? Se a gente pode fazer um pouco, ajudar alguém a levar aquele alguém ali na parada do ônibus ou a tirar da cadeira de roda e colocar no banco da praça de alimentação, é isso que eu digo, acessibilidade é para todos, não é só na escola. E eu vejo muito isso. Ontem eu fui ao mercado e tinha um senhor um senhor jovem, não era era um jovem senhor, né? E ele não conseguia passar com a cadeira de rodas no Bourbon, gente, um supermercado renomado que tem que ter acessibilidade, né? E não tinha. Daí eu disse assim, por favor, gente, alguém me ajuda a pegar no colo, porque nem para isso as pessoas têm medo, têm nojo, têm vergonha, não tem que ter, né? Porque não tem uma perna, porque não tem um braço, porque não é doença, gente. É uma característica de vida, né? E a legislação ela nos transparece tudo isso e nos faz ter esse direito. Eu me incluo, né? Porque eu me sinto inclusa e sendo como professora de inclusão, eu preciso defender os direitos dos nossos, de todos, e eu me emociono, eu embargo a voz, sabe? E tenho vontade de chorar, porque somos nós que estamos aqui, 38, 40 pessoas, mas se nós estamos aqui é porque nós todos estamos juntos para lutar por essa causa, né? E o meu projeto foi indicado para publicação, e até hoje eu não publiquei, e é como eu digo para a Fernanda, eu sou professora, eu não preciso dizer que eu sou especialista nisso, naquilo outro, porque eu sou a professora Andréia, professora da sala de recursos do AEE, e eu estou ali para trabalhar e botar a mão na massa para atender os meus estudantes, sejam eles crianças, adultos, jovens ou adolescentes. Então, eu estou aí para isso, gente. E o Gilberto, que está comigo, sabe o que a gente tem passado, porque se a gente passa e se a gente está dentro das escolas, vendo tudo que está acontecendo, e professores que estão professores, né? Não são professores, estão professores. Por estar, então, melhor não estar, né? A gente tem que ser e não ter. Porque ter é muito fácil, agora ser não é para qualquer um, é para nós que estamos aqui, né? Porque se a gente é e a gente está aqui é porque a gente quer aprender a ser melhor. E só sendo pessoas melhores nós vamos conseguir incluir. Dessa forma, eu deixo aberto para perguntas. Andréia, acho que tu trouxe importantes colocações acerca da necessidade também de um trabalho entre secretarias, tu falou da assistência social, educação, saúde, era alguém que estava no hospital, né? Eu entendo que essa é uma necessidade de um trabalho articulado entre secretarias, seja a Fundação, a FASC, que para nós, a assistência social, cultura, transporte, educação, saúde, e, portanto, há uma necessidade de investimentos, né, que a gente ainda, o investimento é muito parco com relação a isso, e também na tua fala eu pontuo a necessidade de uma cidade que seja acessível, né, então,
nós precisamos de verba, de recurso público para acessibilidade, não só das escolas, né, mas rampas, bebedouros, banheiros acessíveis, corrimãos, o piso, né, a gente está falando das escadas com faixas sinalizadoras que não tem, enfim, né? Mas aqui tu colocou o CIR. Eu achei muito legal quando tu trouxe o CIR, porque às vezes, infelizmente, quem atua na educação de jovens e adultos não teve uma formação específica. Quando teve esse tema no seu curso de pedagogia, foi um ou dois componentes curriculares, e às vezes muito desarticulado com a educação básica como um todo. A modalidade parece que está separada da educação básica. E é nesse sentido que eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho, que o CIR não é só para crianças, né? Que o CIR também é para educação de jovens e adultos. Então, aí tu falando nisso, não sei se tem alguém aqui conosco, alguma colega, que tem experiência na sala de recursos, né? E que experiência com educação de jovens e adultos. Seria muito interessante, porque muitas vezes o CIR se dá num turno que é difícil que o aluno possa participar dos atendimentos, enfim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da sala de recursos e das legislações, né, que garantem esse direito à educação, pode ser? Pode, sim. Então, a sala de recurso, ela é amparada pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e ela dá, sim, e habilita os professores de AEE, no caso CIR ou AEE, a irem a esse aluno ou darem 1 hora de aula no contraturno, atenderem esses alunos e essas famílias, individual ou em grupo até 3 alunos, e também nós temos o parecer 56 de 2006, que ampara também, e a resolução 04 de 2009, que flexibiliza, vai adaptar, vai ampliar, vai facilitar toda essa movimentação para que a gente possa trabalhar em conjunto, porque às vezes as famílias não têm o acesso à sala de recurso porque não podem ir até a escola, né? Mas a gente pode fazer a interitinerância, que a gente vai até ele. As famílias às vezes não sabem, mas elas têm esse direito sim de procurar, mas não procuram, né? Isso é uma coisa bem relevante. E não são só as crianças da educação infantil, anos iniciais, ensino médio, não. A EJA tem direito sim, o ensino profissional tem direito sim, então a gente precisa deixar claro e cada vez mostrar mais o quanto o pessoal tem que divulgar e falar, né? Às vezes a gente tem que se calar, dependendo do trabalho que a gente está. Mas eu acho que quem quer lutar pela causa tem sim que explicar para a família que está atendendo, independente de um sim ou de um não, das orientações, né, supervisões, direções, que, no caso, nós temos que trabalhar todos em conjunto. Não é só o professor da sala de recurso e a família, é a escola inteira, desde o porteiro, né, ao pessoal da higienização, todo mundo. Isso é incluir, isso é ser acessível, é estar acessível. As rampas de acesso, se não temos ainda, temos que pegar no colo, temos que levar até o andar. É lei, claro que sim, mas nem todos os lugares se adequaram, nem todas as escolas, e como a Fernanda mesmo diz, o custo é alto, né? Então não chegou nem todo mundo, isso é o ideal, né? Mas não é a nossa realidade. E está batendo na porta de cada um, né? De cada escola, de cada lar. Agora tu coloca uma questão muito importante para a gente, né? Que vou dar um exemplo aqui da Juliana, que está conosco, com a professora Claudete, lá da UNOESC. Ela tem uma deficiência auditiva, ela precisa de uma intérprete de Libras, né?
Então, quando tu colocas isso, eu fui pensando no processo de formação, nosso processo de formação, né? No entanto, por mais importante que os equipamentos da sala de recursos sejam importantes, a atuação de quem vai trabalhar ali nessa sala, né? É muito importante também, mas eu queria colocar, a gente fala que a educação especial ela deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino. Sim. E é nesse sentido que parece uma coisa muito distante a prática muito distante da teoria, né? Na teoria diz que o atendimento deve ser na rede, preferencialmente na rede regular. Mas a formação, ela ainda está muito aquém daquela que nós necessitaríamos, né? Sim. Por mais que a gente saiba que a proposta do MEC fala que a formação, né, que os cursos de formação de professores devem contemplar nos seus currículos a discussão da educação inclusiva, por mais que saibamos que tem vários cursos promovidos, até mesmo gratuitos, a gente sabe que está muito distante da realidade dos professores. O que tu teria a nos dizer com relação à educação de jovens e adultos? A gente já tem uma dificuldade na formação específica para a educação de jovens e adultos. Sim. Normalmente, a gente não tem o atendimento na sala de recursos destinado aos jovens, adultos e idosos. Tu colocaste que é no contraturno. Muitas vezes, os nossos alunos são trabalhadores e trabalhadoras. Tu colocou Sim. a questão da flexibilidade. Então, quais seriam os desafios para pensar uma educação de jovens e adultos realmente inclusiva, no teu ponto de vista? Bom, o meu ponto de vista é que eles têm o direito, né, gente? Mas a gente sabe que quem estuda na EJA normalmente estuda à noite porque precisa trabalhar nos 2 turnos que antecedem, né? A gente tem que ir até eles, né? Nós precisamos ter esse acesso. As escolas não nos dão esse poder, não, mas eles têm direito sim. Então, a gente orienta as famílias que procurem os direitos, porque se procurarem os direitos, nós vamos sim atendê-los. Né? Eu trabalho com Gilberto, mas eu atendo outros pacientes, no caso eu digo, porque eu vou no outro turno, no caso no turno da noite, atender eles em outros lugares, ou em casa, ou no consultório. Então, eu flexibilizo. Como que tu flexibiliza isso, Andréia? Eu flexibilizo de uma forma voluntária, gente. De uma forma voluntária. Tem alguns que tu cobra? Sim, tem os que eu posso cobrar, eu cobro, né? Porque a gente precisa pagar a gasolina, ou o lugar, ou a gente precisa se locomover, eu cobro. Os que podem pagar, eu cobro. Mas muito do meu trabalho é voluntário porque eu preciso ajudar. E eu digo, hoje, quem me conhece, olha, acho que deve ter umas 10 pessoas aí que trabalham comigo, mais ou menos, ou alguém que já foi até parente. Sabe que eu já tenho 7 vidas no mundo. Então, se eu tenho 7 vidas, verdade. Se eu tenho as minhas 7 vidas, é porque eu preciso, sim, me doar para o próximo. E é dessa forma que eu consigo trabalhar. É dessa forma que eu consigo preencher toda a falta que eu vi as minhas colegas na faculdade da EJA passando discriminação, porque eram formadas em EJA, e o pessoal que precisa desse atendimento educacional especializado, e que não tem, porque precisa trabalhar os 2 turnos, então eu vou até eles sim. E às vezes eu nem vou até eles, peço para eles irem até a mim. E essa semana ainda atendi 2 pessoas e tem gente ainda que me critica. Eu falo bem assim mesmo, eu sou a pessoa que eu sou. Eu digo para Fernanda, eu não queria nem estar, mas eu vou estar. Porque eu preciso. Ainda tem uma colega aí mestra que me disse, tu perdeu a vergonha, né? Não perdi a vergonha, gente. Eu tô suando aqui. Tá ali ela fazendo coraçãozinho pra mim, ó. Eu tô suando aqui. Mas eu venho falar hoje com coração. É a minha história de vida. É a minha história de vida. Então, eu preciso me doar pro próximo e é dessa forma que eu consigo.
sabe? Se as famílias vão atrás, não conseguem os direitos porque não são bem informados, eu sempre peço, me chamem, mandem para mim, quem eu puder atender, eu vou atender. Às vezes a Fernanda diz, Andréia, tu não para. Esse ano eu me permiti parar 1 hora, 3 vezes por semana durante a noite, porque pessoas me disseram, Andréia, chega de estudar, vai aproveitar um pouquinho. Mas eu digo para vocês que eu sou feliz estudando, eu estou feliz aproveitando essa 1 hora que essa pessoa me deu um empurrão a fazer e me fez muito bem, sabe? E eu sou muito feliz por ter, assim, hoje 10 pessoas aqui, que eu nem imaginava que estariam por aí, estão. E a Fernanda, que é a minha vizinha, que ela sabe que a luta que nós temos aqui, a luta que nós temos na Lomba do Pinheiro, tá? É um grão de areia no mar inteiro, como eu digo para vocês, porque tem gente aí da Bahia, Amanda aí, a nossa jornalista está aí, tá calor aí, Amanda? Abre o microfone e fala. Bastante calor. Viu? Gente que eu não esperava tá aí, gente que faz material lá, manda para mim trabalhar aqui, recurso que eu consigo, gente. O pessoal a gente faz trocas. Então tá aí, para o pessoal da EJA que tá aí, que é só da EJA, que saiba que a gente tem parcerias, a gente faz parcerias. Então, é nessas parcerias que a gente consegue ensinar, passar para o outro, atender o outro e chegar até... Eu não gosto de ver aqueles que necessitam, porque eles não necessitam, é direito deles. É um direito deles. E eles precisam ser atendidos nesses direitos. Então, eu espero que tenham mais Andréias, mais Vanessas, mais Fernandas, mais Edivânias, mais Amandas, mais Gilbertos, né? Porque o Giba tá aí, esse ano ele pegou uma inclusão bem difícil, que eu chamo ele de meu grandão lá na escola, né? O Giba é meu grandão. Então, ele pegou uma inclusão bem difícil, e a terminalidade específica, e é essa família que vem com tudo para cima de nós, mas juntos a gente está tentando e vai conseguir. Falando nisso, dessas dificuldades que a gente encontra, eu pensei se tu pudesse falar um pouquinho dos transtornos que nós encontramos. Por exemplo, certa vez a gente escuta muito, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas também tem esses específicos da aprendizagem, né? Pessoas com dificuldade, a dislexia, não lembrava o nome, dislexia. Se tu pudesse falar um pouquinho sobre esses transtornos que nós encontramos no cotidiano da nosso percurso formativo de trabalho com os nossos educandos, e como é que a gente busca ajuda. O Gilberto está aqui, né? O Gilberto passando por um momento que talvez todos nós já passamos por este momento, não temos uma formação específica. Como é que a gente articula essa rede? Quem é que a gente deve procurar? Aí, olhando assim, a partir da legislação, quando a gente se depara com algo que a gente não sabe lidar, o que a gente tem que fazer, né? Procurar quem primeiro? A partir de qual legislação? Por que eu estou falando isso? Porque ali no chat alguém colocou assim, muitas pessoas não sabem desses direitos, né? Então, acho que é legal essa coisa, né? Como é que a gente vai buscar ajuda se a gente não sabe os nossos direitos, né? E como que a gente vai também exigir do poder público um direito que é nosso e que não é uma ajuda, uma caridade, né? Sair dar um salto, né? Bom, não é ajuda, é um direito meu, é constitucional, vem lá da Salamanca, esse processo todo, essa luta de professoras e militantes da educação inclusiva. Então, nesse sentido, assim, o que se faz quando a gente se depara com uma realidade dessa, a gente não tem informação, não sabe para quem pedir ajuda, o que a gente tem que fazer? Bom, gente, então, assim, primeiramente, o ano letivo começa, a gente faz aquele período de sondagem, né, e o AE está em sala, observando as turmas. Eu, por exemplo, tenho 40 horas numa escola, eu estou junto com as professoras observando, mas quem sinaliza mesmo é a professora para o SOI. Daí o SOI também entra, observa essa família, essa criança, no caso, ou adulto, ou jovem, ou adolescente, e vai chamar a família.
E a partir daí se reúne tudo, família, SOI, e encaminha para o EE para fazer um atendimento para ver se necessita ou não. Transtorno global do desenvolvimento. Qual é o público-alvo da inclusão? É o pessoal que tem transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Dislexia, descalculia, TDAH não entra mais na inclusão. Ah, então tu não precisa atender? Como que eu vou atender esse aluno? Vai atender, porque ele não é o público-alvo da inclusão, mas nós, enquanto sala de recursos, não podemos deixar de atendê-lo. Ah, ele tem que ter uma prova diferenciada? Claro que sim. Quem que vai fazer essa prova? Supervisão, né? Como? Orientada por quem? Ah, os professores vão fazer também essa adaptação, mas passa pela supervisão. E, Andréia, mas o que eu vou fazer se eles não são públicos-alvos? Não são, mas jamais a gente pode abrir mão desse público que era alvo e deixou de ser, porque a gente não sabe se volta ou não a ser, porque pode sim voltar a ser público-alvo do EE. Ele não é um público que deixaram de lado e nós não vamos atender. Nós vamos sim, eles vão entrar para a sala de recurso, se eles tiverem que ter um tempo a mais de prova, para fazer essa prova, a gente vai ficar com eles, eu, no caso, fico, não sei nas outras salas de recurso aí da onde vocês trabalham, mas eu fico, às vezes a minha sala tem 13, eu não posso colocar mais gente, porque eu não trabalho com um grupo grande, até porque às vezes eu tenho um autista, daí eu tenho um síndrome de Down, e eu tenho um aluno de dislexia de uma turma fazendo uma prova comigo lá, em tempo adaptado. O que eu faço? Eu atendo os 3 sim, só não atendo junto quando é no contraturno e o horário reservado é 1 hora para aquele aluno específico de inclusão, que é o público-alvo, né? E aí, por que na dislexia, descalculia, TDAH não entra mais na inclusão? Porque, segundo o DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico, diz, né, que inclusão hoje o público-alvo é somente transtorno global do desenvolvimento, pode ter comorbidades, né, psicoses, mas TDAH, dislexia e descalculia não entra mais como público-alvo. Mas eu não deixo de atendê-los não, gente. E eu vou na sala de aula também, ajudo as professoras a adaptar provas, porque às vezes a gente não tem ajuda de quem a gente precisa. Tenho alguns grupos, tipo o Fundamental 2 na escola onde eu trabalho, que eu também encaminho atividades, eles me mandam as provas, perguntam se eu posso dar uma olhada, eu retorno as provas, às vezes não consigo material para todo mundo, mas o pessoal consegue trabalhar a partir de ajudas que eu dou, ou eles mesmos, porque tem gente que aplica muito bem e faz muito bem uma adaptação curricular. E nessa época de Covid-19, eles têm se reinventado muito bem. E o público-alvo da EJA é o mesmo, só que a gente sempre pensa que são jovens, adultos ou idosos, não têm esse direito, tem sim, todos eles, nós todos, é uma equidade, é uma igualdade. Nós todos temos direitos, eles também. É difícil trabalhar em rede? Sim. É difícil trabalhar num contexto escolar? Sim. É difícil. É muito difícil, não é fácil, não. Eu travei uma batalha e consegui vencer essa batalha, porque eu precisei, com a minha humildade, pedir desculpa para algumas pessoas, porque eu travei batalhas, gente. Eu fui tão evasiva não acreditar na inclusão que eu não meti pé pelas mãos, mas eu fui verdadeira e disse, ou a gente trabalha, ou a gente muda ou muda. Então, é assim, ou a gente muda ou muda para a coisa andar, ou senão vai empacar. Eu sempre digo assim. E mudou, gente, assim, ó. É porque eu acho que a pandemia veio também com uma força tão grande que
precisamos mudar e a gente está fazendo um trabalho bem legal, assim, nas escolas onde eu estou trabalhando. Andréia, aqui agora eu vou articular junto com questões que estão no chat, tá? Mas tu trazes elementos importantes para que a gente avance na discussão sobre EJA e inclusão. Como, por exemplo, recuperar a nossa Constituição Federal, lá no artigo 205, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado. E depois a gente vai ter lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a modalidade da educação especial, né? Mas também tu trazes outras legislações importantes, e eu lembrei da resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica, aquele de 2001, que vai criar as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, né? E nele tem o contexto das políticas educacionais, sendo que o artigo 16 vai contemplar a educação de jovens e adultos, né? Bem no finalzinho do artigo, vai dizer que também a educação de jovens e adultos e educação profissional estão, obviamente, né? Não poderia ser diferente, inclusos na educação, na modalidade, na educação especial. E se tratando de sujeitos da EJA, a gente percebe aí o quanto que esse tema está distante do processo de nossa formação e também de experiências para a gente poder compartilhar, né? Muitas vezes a gente não tem essas experiências. E a Tami pergunta aqui para a gente, a Tami Silva, como é que fica a sala de apoio pedagógico nesse contexto? A sala de apoio pedagógico, então, isso é uma dúvida cruel entre todos, né? Alguns pensam que sala de apoio pedagógico é a sala de recursos, né? Apoio pedagógico é sala de dificuldade de aprendizagem, né? Sala de recurso é uma sala onde a gente vai trabalhar com transtorno global do desenvolvimento, que é o público-alvo do AEE. Então, são dois atendimentos bem diferenciados. O AE é direcionado exatamente ao processo de observação entre professor, SOI e professor da sala de recursos, onde a gente vai fazer um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual de cada aluno, para que ele possa alcançar um objetivo para que porque aluno de inclusão reprova, até pode reprovar, mas a gente tem que olhar o PDI, que foi feito lá em abril, que é a data limite que a gente começa o primeiro PDI do aluno, e até o final do ano. Se ele não alcançou os objetivos, ok. Isso é na sala de recursos. Agora, na sala de apoio pedagógico. A sala de apoio pedagógico é uma sala de reforço escolar. É um reforço escolar, aquele reforço que o aluno que está com dificuldade em matemática, português, é encaminhado para a sala de apoio pedagógico. E daí lá também vai ter um professor pedagogo que vai ensinar a matemática ou o português. E não vai ir um encontro a um PDI, que é feito exatamente para o público-alvo da inclusão. Essa é a diferença. Nós não somos apoio pedagógico, nós somos sala de recursos. Não sei se ficou alguma dúvida. Acho que não, André. E a Joana, ela faz um relato, a moça que se apresentou como educadora social, trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ela diz que no trabalho dela, ela faz atividades, né, formativas, pedagógicas e políticas, falando sobre os direitos, o lugar dos sujeitos de direitos, né, e trabalhando todos esses direitos para começar fora da escola, dentro da casa, com a família, e propagando esses saberes em diferentes espaços educativos. E isso tem a ver com aquele decreto 7.611 de 2011, que vai falar que é dever do Estado com a educação de pessoas público-alvo da educação especial, sendo efetivado por... aí vai trazer várias diretrizes. Uma delas é aprendizado ao longo da vida, que é uma outra expressão que a gente ouve falar bastante, né? E lembrei do que a Joana colocou aí. E aí é nesse sentido, e talvez agora eu faça a minha última pergunta e abro para outras pessoas fazerem perguntas, é nesse sentido que eu te pergunto, né? No contexto da educação
pública, né? Tu fez estágio em várias escolas públicas, aqui a maioria tem experiência em escola pública, tu mora num bairro onde todo mundo estuda em escola pública, nem tem escola privada aqui, né? Então, a gente tem várias experiências, e temos experiências bem próximas, né? Qual é o maior desafio hoje, enquanto a gente está no período de eleição, né? De eleição, um período que a gente... É um momento delicado, até essa minha pergunta, mas eu te pergunto assim, né? Qual é o grande desafio hoje para nós pensar uma cidade inclusiva, uma escola que inclui e não exclui, né? A gente já sabe que a formação do docente é um desafio, né? Mas pensar uma cidade acessível, uma cidade bonita, alegre, né? Em que todos podem conviver nas suas diferenças. Qual é, assim, tu como experiência, com a tua experiência de atendimento, né? O que tu tens para dizer para a gente, né? Qual é a nossa maior luta? Como é que a gente pode lutar? O que a gente pode fazer, né? Para poder, pelo menos, lutar para garantir a educação inclusiva em nossas cidades? Bom, gente, assim, ó, o que eu penso? É muito difícil a gente conseguir fazer uma reunião onde contemple pais ou até mesmo os estudantes de inclusão, né, junto com a equipe diretiva da escola, enfim. Mas aqui eu tenho conseguido reunir todos os pais dos meus estudantes, que variam entre 4 a 18 anos, né, que eu tenho os de 4 a 18, não trabalho com ensino profissional ainda, mas até o ensino médio e EJA trabalho, e eu tenho feito uma reeducação com os pais para que eles entendam e relatem em depoimento, em reuniões, o que é, porque eles têm vergonha, gente. Tem que falar o que é. Eles têm vergonha de dizer, o meu filho é autista. Tem gente que diz, o meu filho está se curando. Não existe, gente, isso, não existe cura. Então, o que eu penso? Que a gente tem que primeiro fazer os pais, ou até mesmo a pessoa com deficiência, aceitar o que tem, né? E não dizer que está se curando, porque não tem cura. É um estilo de vida? Não, não é um estilo de vida, é uma característica de vida. E tem gente que convive muito bem com isso, sabe? Eu não sei se eu não sou uma hiperativa, eu não sei se eu não sou uma autista, porque, como eu digo, a mãe diz assim, mas olha só esse teu olhar. Eu disse, mãe, eu digo, mãe, para aí, só um pouquinho. Daí ela disse assim, eu não sabia, minha filha, eu não estudei, né? Porque tem gente que diz assim, eu não tenho estudo, eu não sei nem como que é uma característica e não sabe mesmo. Eu sei pela minha família que não tem estudo, a Fernanda sabe que nós somos duas privilegiadas que estudamos na nossa rua. No nosso bairro, nós somos duas privilegiadas, porque ninguém tem estudo. Então, o que a gente pode dizer para esse pessoal? Vamos contemplar essas famílias, esses jovens, esses adultos, esses adolescentes. Primeiro, o quê? Orientando que a gente precisa caracterizar como é que se faz uma educação, uma reeducação do que se fazer para conseguir vivenciar, aprender e ter a sensibilidade do olhar do outro e a equidade das diferenças. Então, a gente precisa incluir e não excluir. E se a gente não incluir, a gente vai ver a exclusão escolar. E a evasão vai ser total. Então, a gente precisa se administrar, se reeducar e educar também os adultos, porque se nós não educarmos os adultos, hoje em tempo de pandemia, a gente vai dar aula, abre as câmeras, passa um pai enrolado na toalha, uma mãe enrolada na toalha. Isso não tem nada a ver com inclusão? Tem. Eu estou aqui, né? Eu tenho 26 estudantes que eu dou aula individual, 12 períodos por dia. Como que um pai vai me fazer isso? Eu vou ter a confiança de que aquela família vai educar aquela criança para ser um adulto melhor, que vai incluir como a gente precisa que ele seja incluído? Não, né?
Então, começa por casa. Começa por casa. Por isso que eu comecei com as minhas barreiras arquitetônicas nos meus estágios pelo portão da casa, por dentro de casa, né? Que a gente sabe que na escola é difícil, não tem dinheiro, mas a gente começa em casa. Então, eu espero que todo mundo que está sabendo que isso está acontecendo, que a gente consiga que essa reeducação se dê primeiro dentro de casa, porque a gente tenta na escola, mas o espaço mais adequado para começar é em casa. Obrigada, Andréia. Falando sobre isso, já recordei que nós precisamos, então, ampliar as salas os CIRs, né? Salas de recursos nas nossas escolas. A gente precisa de sala multifuncional, como diz lá no MEC, né? A gente precisa de concurso público para professores de educação especial, sim, ainda. Precisamos, enfim, conhecer as nossas legislações no campo federal, mas também estadual, municipais. É importante para que a gente possa lutar pela garantia dos nossos direitos. Mas eu gostaria de saber se alguém aqui gostaria de abrir seu microfone, sua câmera, para fazer uma pergunta ou conversar com a Andréia. E antes disso também, né, Fernanda, que a gente precisa estar em constante estudo, né? Não dá para parar, porque a cada dia tem uma lei nova, uma resolução nova, e a gente não pode parar de estudar, porque tem muitas pluralidades, singularidades que vêm de um dia para o outro, assim. Eu aprendo muito aqui, porque como eu disse, eu tenho uma mestra, Vanessa Freitas, aí, se ela quiser abrir o microfone, eu aprendo muito com ela. Tem uma pergunta escrita aqui da Jaque, e posso escrever a Vanessa também? Pode ser? Jaque, Vanessa? Vamos botar lá. Jaque, por favor. Boa noite, prof. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco hoje. Eu tenho uma pergunta. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira. Eu trabalho com a EJA há 20 anos. Aprendi inicialmente a trabalhar com a EJA trabalhando, né? Há poucos anos eu vim fazer uma especialização em EJA, porque a faculdade, né, principalmente as licenciaturas, não nos preparam para trabalhar com a EJA, muito menos com a inclusão, né, com pessoas com deficiência. É como se isso essas pessoas não existissem. Então, a pergunta que me angustia sempre, e sempre que eu posso, eu pergunto para poder me organizar e entender. Porque é uma pergunta que eu venho fazendo, assim, mas eu ainda não consegui assimilar muito bem isso. Porque eu, por exemplo, como uma professora de língua portuguesa, eu não posso saber o que aquela pessoa que está na minha frente, aquele estudante que chegou hoje na minha sala de aula, tem. Porque eu vou colocar do meu jeito aqui, que talvez seja errado, mas se eu souber, eu vou saber como tratar, é o que eu penso. Se eu souber que aquela pessoa é hiperativa, se eu souber que aquela pessoa é disléxica, se eu souber que aquela pessoa é autista, eu vou saber tratar. Agora, sempre me dizem, não tem que saber, não precisa saber. Eu acho tão mais difícil, porque aí eu tenho que ficar tentando entender, e eu perco tanto tempo, e às vezes eu vejo que eu maltrato tanto a pessoa sem querer, porque eu tento de um jeito, tento do outro, e aí a pessoa vai ficando angustiada junto comigo. Então, eu não sei se eu estou pelo caminho errado, ou o que se faz. Aí é uma angústia minha de professora. Sim. Por mim, eu preciso saber. Sim, claro. Olha, tu me fez uma pergunta agora que é uma pergunta muito sensível mesmo. E é isso mesmo, mas por que a gente não faz o caminho inverso? Porque, na verdade, não precisa de laudo, nem de CID para nós tratarmos ou adaptarmos provas ou a sala de aula para o diferente. A gente pode trazer o igual para o diferente, né?
É como diz assim, tu tem um autista, e daí tu não sabe como incluir ele na turma. Quem sabe a gente inclui a turma nele, né? É difícil? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu estou fazendo um trabalho bem legal com uma turma que a menina tem síndrome de Down e a mãe exige que ela seja tratada igual a turma. E eu fechei uma parceria bem legal com essa professora e eu disse assim, Cíntia, vamos trazer a turma para dentro dessa casa? E ela disse assim, vamos, André. Todo dia de manhã ela me manda o planejamento dela, porque a aula dela é de tarde. Eu vou lá e ela diz assim, ó, André, fiz esse planejamento para a turma, vamos pensar isso para a Mariana. Eu disse, vamos, mas só que a gente vai fazer o planejamento da Mariana com a turma. A gente não vai fazer o planejamento da turma com a Mariana. Dentro do planejamento que contemple a BNCC da etapa, a gente vai sim contemplar os alunos, mas a gente pode contemplar tanto ele dentro da inclusão, quanto a turma na inclusão. E tu, como professora de português, é difícil, é mais difícil sim, né? Mas, por exemplo, tu vai trabalhar os adjetivos, ou tu vai trabalhar verbos. Ao invés de tu pedir para eles escrever o verbo, quem sabe tu pede para eles fazer a ação, né? Como, Andréia? Vamos fazer ação com material concreto? Vamos procurar, vamos, agora em tempo de pandemia, no computador, em cá, vai lá e pega um objeto que tu possa dançar ou tocar. Eles vêm e te trazem os exemplos. Daí tu vai avaliar essa criança, esse adulto, esse jovem, assim, né? É difícil, gente, é difícil pensar, é muito difícil. Uma cabeça pensando é muito difícil. Duas, a gente consegue, mas ainda é difícil. Mas a gente precisa dessas 40 cabeças que estão aqui para mudar. Mas a gente pode sim incluir de forma diferente o autista na turma e a turma dentro, né, das características dele. Então é isso que a gente precisa fazer. É muito difícil, eu te entendo, Andréia, né? Te entendo, mas eu acho que tu vai conseguir fazer mais fácil se tu ir pelo caminho inverso. Entendi. Agora eu entendi, porque sempre dizem, mas não precisa saber, mas não precisa de algo. Não, o Fernando, né? É o Fernando, não é o Fernando autista, não é o Fernando disléxico, não é a Ana Dal, não, é a Ana, é a Mariana. Talvez seja ali a Tami. A Tami foi nossa estudante lá no Proeja, no curso técnico de administração, né, formada já. Então, assim, eu acho que talvez seja a questão de trabalhar com um técnico, não sei se é isso. Estratégias. Adulto, num curso técnico, talvez seja essa a questão que torne tudo muito mais complicado e que talvez, então, por isso eu busque encaixar as pessoas nas caixinhas. A gente não precisa se ater a um laudo, gente, porque não precisa de laudo e nem de CID para uma criança, um jovem, um adulto ser matriculado, não precisa. A Andréia é a Andréia, o Fernando é o Fernando, o Gilberto é o Gilberto, não é o autista, não é o Down, não é o disléxico, não é. Vamos esquecer o CID das pessoas. A Andréia aqui tem 2 tumores na cabeça, mas ela está aqui, ó, trabalhando. Eu tenho colegas aqui que são, por exemplo, TDAH, mas estão aqui trabalhando, sabe? Porque nós todos somos capazes. A gente é capaz, sim. Espero que eu tenha respondido, Andréia. Acho que sim. Jaqueline. Ai. Viu, Jaque? Não sou só eu que troco o nosso nome. Eu lembrei disso. Ai. Vanessa Freitas? Boa noite, gente. Eu estou muito emocionada de estar aqui, porque ouvir essa profissional falar é falar muito mais do que educação de jovens e adultos, é falar muito mais do que diagnóstico, é falar de gente. Eu acho que vocês acertaram em cheio
de convidar essa pessoa tão sensível, tão potente, tão maravilhosa. Mas eu quero colocar duas coisinhas. A Andréia falou muito bem, ela trouxe exemplos muito práticos, só que, acima de tudo, ela falou de gente, pessoal. Ela não falou de diagnóstico, ela não se deteve tanto à questão de uma educação de jovens e adultos, ela falou de gente, ela falou de humano, buscando um espaço, né, social, um espaço por direito, um espaço por aprendizado, um espaço por ser gente, ponto. Então, isso me faz o meu coração vibrar muito e me deixa muito emocionada, muito mesmo. Eu só queria fazer um link, isso é muito importante, porque a gente está precisando, o nosso Brasil, o nosso mundo grita por empatia e grita por amor. Isso é muito maior do que educação, é olhar o outro num respeito pelo outro. É quando ela diz que ela luta por uma cadeira de roda que não passa numa catraca, quando uma pessoa não consegue subir no ônibus. Isso é muito mais que educação, isso é vida, isso é humanidade. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda, para a colega que estava colocando agora ali sobre a questão das dificuldades, né, no ensino técnico, numa educação de jovens e adultos, eu ia sugerir humildemente de usar estratégias de circuito de mesa. O que eu quero dizer? Eu tenho uma aula de língua portuguesa, ali dentro eu vou colocar o texto para 4 grupos de maneira diferente. Um vai fazer uma produção textual, o outro vai trabalhar a gramática, o outro vai trabalhar a alfabetização, o outro vai fazer o quê? Uma análise, vamos dizer, contextualizada, maior. Ou seja, no mesmo texto eu consigo trabalhar com todas as diferenças sem pensar em diagnóstico, mas pensar o que cada um consegue fazer e o que ele precisa como suporte. Isso dá muito certo. Eu tenho visto aqui vários no bate-papo dizendo, mas na EJA é muito difícil, na EJA é muito difícil. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Na EJA é possível. Lá tem gente querendo e querendo muito mais que lá durante o dia. Então, gente, bora remangar as mangas, porque lá eles precisam muito da gente. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Vanessa. Vanessa trouxe um conceito muito importante para a gente. E nós da EJA, que estudamos Paulo Freire, né, certamente vamos concordar que é o conceito de amorosidade. A amorosidade em Paulo Freire vai percorrer em toda a sua trajetória teórico-política e vai se materializar no afeto, né? Que é o que tu colocas ali, né? No compromisso com o outro. E ele vai dizer que a trajetória, ela é imbricada ou engravidada, uma palavra que ele vai falar, na solidariedade, na humildade, né? E por isso ele fala fazer com e não para. Acho que traduz um pouquinho o que tu colocaste. Mais alguém, por favor? Eu fiquei curiosa com o Gilberto, né, que está agora com um contexto de desafios. Não sei se queres falar alguma coisa, Gilberto, ou outra colega que não falou ainda e gostaria de fazer a fala. Por favor, se inscreve no chat que eu estou acompanhando. Fernanda, é assim, ó, nossa salvação na escola privada é a Andréia, tá? A Andréia é a nossa salvação lá, que a gente sempre recorre. Nem por primeiro, nem por último, é sempre, né? E eu também tenho que concordar com as várias falas, a gente não recebeu formação para isso, e que a gente faz, de fato, dentro da questão da amorosidade, ou da solidariedade, né? Nas escolas privadas, eu percebo, assim, de longe, uma certa coisa meio diabólica, porque crianças que precisam de atendimento especializado diminui o número de alunos por sala, né? Então, as escolas também continuam jogando as crianças de um lugar para outro, ninguém quer uma criança dessas. Na nossa escola, né, Andréia, nós queríamos aceitar mais crianças com outras deficiências e não foi aprovado porque nós não temos toda a mobilidade ainda pronta, né? Então, eu acho que a nossa escola está se preparando para esse tipo de perfil ou aceitar mais pessoas, né? Então, assim, ó, a realidade é bastante diferente na escola pública ou em relação à escola privada. Na escola pública, Fernanda, nós temos digamos assim, é dolorido ver e ouvir e até falar isso, há um projeto de acabar com a escola pública já de longa data, né? Então, por exemplo, na escola pública, eu trabalho tarde e noite, nós não temos orientadores e supervisores,
né? Nós não temos, então, o que se faz tudo em situações de conflito, que para nós acontece mais situações de conflito, né? A gente vai tateando em legislação, a gente vai aprendendo nas férias, a gente fica, teve uma época que nós chamamos uma professora de uma outra escola para nos dar um apoio, né? Uma escola com 800 alunos, não tem 3 orientadores, não tem 3 supervisores, não tem psicólogo, não tem nada, né? Então, literalmente, tateando no escuro, né? Então, é bastante preocupante, bastante preocupante. Por exemplo, na questão da acessibilidade, nós não temos manutenção nem para ter banheiro e cozinha funcionando, quanto mais construir rampas, né? Nós conseguimos agora, na nossa escola, e eu digo isso de bom grado, nós conseguimos qualificar vários pisos, né, para pessoas que caminham com uma certa dificuldade, que a gente tem que estar atendendo também. Conseguimos um banheiro para cadeirantes, porque a arquiteta conseguiu repropor um projeto que o nosso governador queria passar o dinheiro para a iniciativa privada da concessão das rodovias. Estava tudo articulado. Então, a arquiteta conseguiu reverter. Então, agora nós temos um banheiro para cadeirantes, finalmente, né? Mas é muito complicado, né? Então, isso que a Andrea está falando, isso na escola pública, pelo menos na nossa, passa muito ao largo, né? E aí a Fernanda falando assim, nós precisamos de especialistas, né? Não tem nem orientadores, né? Não temos funcionários para limpeza, para xerox. O Gilberto faz xerox, limpa banheiro, vai para a cozinha, né? Ajuda nas férias, nas matrículas, temos uma secretária para 3 turnos, né? Então, assim, Andréia, e a gente vê crianças chegando lá na escola, que a gente fica olhando e a gente diz, meu Deus, nós não podemos ajudar essa criança, né? Então, a gente lida com aqueles que estão ao nosso alcance. É tão chato te dizer para a mãe, mãe, não tem acesso para cadeira, não temos especialistas para lidar com essa pessoa, porque ela merece um especialista. Não é o Gilberto Amador que vai cuidar dela, por mais amor e dedicação que a gente faça a isso, né? Então, é isso aí, Fernanda, concurso público é urgente, né? Mas como tem um projeto de desmantelamento da escola pública, né, e os professores também são responsáveis pelo insucesso econômico do Estado, né, já conseguiram convencer a opinião pública, né, então fica muito difícil. Mas a gente não se entrega, viu, Andréia e Fernanda? A gente não se entrega, né? E de noite a gente trabalha com adultos. Na verdade, a gente acaba muitas vezes sendo pai, mãe e psicólogo de noite. Né? Isso é muito comum. E só para colocar um pouquinho da realidade, acho que falei antes também, de noite na nossa escola pública, nós temos muita questão da violência de patrões, pessoas que são domésticas, né? Até violência sexual, assédio no emprego, no trabalho. E aí a gente aprende a remar, olha, vou te contar, a ouvir essas pessoas, dar dicas, dar dicas, né? Então isso é bastante comum, do próprio preconceito também. Gente, então, é difícil, Andréia, né? Giba, sabe que no meu trabalho de conclusão de curso, eu falo muito na vulnerabilidade nesse espaço que as meninas se prostituem nos banheiros, né? Sim, sim. Na EJA, para sustentar as famílias. E esse também foi um dos meus assuntos, é bem difícil. Eu imagino a inclusão, se não tem... E como eu digo assim, os 40 que eu vejo aqui na tela, que eu parabenizo a cada um, porque se estão aqui porque são seres humanos sensíveis, que gostam de gente, e são gente como a gente que vai mudar o mundo. Ou pelo menos fazer assim, um tantinho assim como eu vou ensinar sílaba tônica para as crianças aqui, eu digo picolé. Então, se a gente for o pi, a gente já é 50%. Se nós chegar no lé, que nós, os 40 que estamos aqui, com certeza vamos chegar, nós somos os 100%. Essa é a nossa força. Nós, 40, somos os 100% que vamos mudar 80% da educação. Eu confio.
Obrigada, Andréia. E a gente está chegando na hora de se despedir, mas antes tem duas perguntas, a Ana e o Guilherme, e depois do fechamento das tuas respostas a eles, a tua conversa com eles, aí a gente faz um fechamento e quem sabe a gente retoma o tema o ano que vem, parece que ele ficou aí, né, borbulhando. Mas, por favor, Ana, a Ana Moraes pediu a fala. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana, eu trabalho com a professora Jaqueline, com a professora Andréia e as estudantes que estão aqui do Instituto Federal. Eu trabalhei muito tempo no Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, por quase 15 anos, e só sei que nada sei, porque cada dia nós aprendemos. Mas vocês sabem que eu me deparei com uma situação, eu fiquei impressionada com a fala, eu tenho vários amigos cegos, vários amigos surdos cegos, e eu recebi uma... eu fiquei impressionada. Pelo WhatsApp, era para assinar a favor do decreto 10.502. E quem me pediu isso foi um amigo meu cego. Aí eu fiquei pensando, mas nossa, mãe, eu achei que isso aí é muito ruim. Eu tinha entendido que não é possível, né? Eu gostaria que a professora Andréia falasse um pouco sobre isso, quem sabe, na minha aflição da inclusão, porque eu entendo que os estudantes, nós que convivemos com o pessoal com deficiência, nós aprendemos muito com eles. Então, quando os filhos, as crianças estão na escola, os adultos com uma pessoa com deficiência, ela mais aprende do que os demais, na minha concepção. Eu tenho um filho com altas habilidades de superdotação, ele nunca foi atendido, então o que eu fiz? Eu fui dar conta. Então eu fiz pedagogia para atender essa diferença. E eu tenho um filho com déficit de aprendizagem. Então são dois, eu tenho dois opostos. E aí me deparei, e essas mães que não têm condições de buscar esse conhecimento. Porque meu sonho era ser psicóloga, mas não deu, vou ser pedagoga, pronto. Porque no momento era isso. E aí eu falei bastante com esse menino cego, eu disse, fulano, fiquei impressionada. E ele disse que ele já foi excluído tantas vezes que agora ele acha que o espaço tem que ser um espaço reservado a pessoas que possuam formação para atendê-lo. Eu fiquei quieta. Porque, ele entende que a família deve escolher. Então, eu gostaria, Andréia, que tu falasse um pouco sobre isso, porque me deu aflição efetivamente. Fiquei pensando, fiquei lendo, vendo se eu entendi mal a legislação, mas eu entendo que eu estou próxima de ter entendido correto, né? Mas, quem sabe, né? Tá, Andréia, só essa minha colocação. Sim. Assim, o que eu digo, eles querem alguém que seja capaz de atendê-los, né? Mas como capaz de atendê-los se o governo não libera concurso, não libera verbas, a família decide onde vai estudar, sim, onde vai colocar, sim, mas nós não temos esse recurso de poder adaptar tanto o que parece ser necessário para ele, mas o que é o ideal para ele, que a gente consiga dar o acesso para ele, mesmo que ele seja deficiente visual, o contexto do que está acontecendo, né? E as provas como são, as avaliações como são, a gente vai dar conta do contexto e não do que é necessário, que no caso seria um material adaptado e ampliado em braille, né? Não tem como, gente, só se a gente for para, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na PUC, a gente consegue mandar fazer esse material adaptado, porque a PUC nos oferece essa ajuda. Mas agora eu não sei de onde vocês são, se aí tem como, e sim, eles querem que assine lei, que assinem decretos, mas nós não temos esse poder. Então, nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Eu trabalho com material com deficientes visuais, que é um material todo concreto em alto relevo, inclusive letras, porque eu não tenho material adaptado em braille para minha sala de recursos. Não tenho a máquina, não tenho o reglete, não tenho nada disso. Andréia, na realidade, a minha dúvida é a seguinte, o decreto 10.502, ele exclui ou ele não exclui? Ele exclui. Porque me parece, quando na escrita do texto dá a entender que ele está fazendo uma escola pensada para a pessoa com deficiência. Fica claro isso. E que o pai teria escolha de
Então, de colocar numa escola ou não. Eu entendo que quando tiver essa escola especializada, deveria ser, e os pais procurarem uma escola de inclusão, uma escola de ensino regular, essa escola não vai aceitar. Mas não, a tua escola é aquela lá. Como era na época da ditadura, eu tenho bastante idade, estudei na época da ditadura, em que tinha uma sala que eu tinha medo, porque lá estavam os louquinhos. Olha a palavra. Né? Sim, eu sei. Eu não sei, então, eu tinha bastante medo, que surdo estava na PAI, o surdo estava na PAI, e a PAI não é espaço para isso. Eu entendo que a PAI não é para isso. Exatamente. Outro tipo de atendimento. Então, eu fiquei na dúvida se eu estava interpretando errado a lei, o decreto, pela exclusão ou não. Eu entendo que exclui. É uma exclusão. Eu não sou a favor do decreto. Não sou a favor. Então, tá certo. Eu não sou a favor do decreto. Porque se a gente quer trabalhar com eles com equidade e igualdade, eles têm que estar junto a nós. Não sou a favor do decreto. Tanto é que a gente está fazendo um movimento aqui até para fazermos camisetas e usarmos, e não para nós não é. Esse decreto não é. Isso é exclusão, gente. Qual é o número do decreto, por favor? 02 de 10. Eu não vou saber agora de qual é. O decreto 10.502 de 2015. Tá. Obrigada, Ana. É que saíram tipo 5 agora, diretos, mas ele exclui. E tem famílias que estão escolhendo ele. Tem famílias que estão optando por colocar em escola especial. Eu não sou a favor. Porque daí vai voltar, como tu disseste, daí chamar de louquinho, chamar de... É bem assim. Pois é, André. E a lei de Salamanca, né? Eu entendo que a única forma da gente tentar fazer com que esse decreto seja visto da maneira correta é através da educação, né? De espaços de debate para mostrar o que é essa escola, como é que era aquela escola a escola que excluía, porque tinha aquela sala dos louquinhos. Né? Desculpa eu falar essa palavra, mas era uma palavra... Não, mas tem escolas ainda assim aqui. Aqui em Porto Alegre ainda tem. Ainda tem. E tem famílias que optam por colocar nessas escolas. Eu não sou a favor. São poucas que tem aqui em Porto Alegre, mas ainda tem. Eu entendo que esses pais, né, eles não viram outro caminho. Eu entendo que eles não viram, porque se eles conhecessem uma escola efetivamente incluída, eles não gostariam de seus filhos lá. Eu entendo isso, meu sentimento, né? Que tem um filho que foi... Até hoje ele tem os dois asteriscos de incluído, né? E aquilo ali chateia bastante a ele. Então, aqueles dois asteriscos tinha que achar de uma outra maneira. Na lista de chamada... Eu separei, eu sei que eu não ia falar, mas como tu falou que teu filho tem altas habilidades e superdotação, eu trouxe um livro que tem todas as sondagens e testagens que exatamente fala na exclusão do decreto, né? Que até para as pessoas que têm altas habilidades e superdotação querem fazer a escola diferente. A escola é a mesma para todos, gente. Se nós tiver que fazer uma escola para o superdotado, para o que é deficiente visual, deficiente físico, a gente vai estar separando tudo de novo. Toda uma construção que foi feita, toda uma edificação vai cair por água abaixo. Então, eu não sou a favor dessa lei. Obrigada, tu acalmou meu coração. Nós trabalhamos com parceria, eu e a professora Jaqueline, a professora Andréia, os estudantes aqui, sempre na parceria, quando um quer desistir ou está mais cansado, nós puxamos a mão dele. Isso. E um dia sou eu que estou precisando da mão. Então, se não for assim, não tem outra maneira. Nós respiramos isso, respiramos energia. Eu e a professora Jaqueline, madrugadas adentro, né, em conversas intelectuais e outras nem tanta, mas a gente tenta puxar uma outra e ver este é o caminho. Então, a tua fala nos dá um alívio no coração. Muito obrigada, viu, André? Imagina, eu estou aqui aprendendo com vocês. Obrigada, Andréia. Muito obrigada, Ana. O professor Guilherme pediu a fala, por favor, Guilherme. E aí, assim, a gente ia encerrar com o Guilherme, mas uma aluna do IFE que pediu a fala, depois a Tami, terminamos com a Tami, o Guilherme agora, e aí já pode seguir a Tami depois da pergunta e fecha o mesmo bloco, responde os dois juntos. Certo. Guilherme, por favor.
Boa noite. Então, sou Guilherme, também estou aqui na diretoria colegiada do Fórum, e eu só queria trazer, assim, uma contribuição que, justamente por essas demandas que também não são só da EJA na perspectiva da educação inclusiva, mas da EJA de modo geral. E nesse sentido, ano passado, no nosso Encontro Nacional da EJA, o ENEJA, a temática que foi articuladora, uma das temáticas articuladoras foi a intersetorialidade, né? Justamente no sentido de pensar um Estado e uma política pública integrada das diferentes ações e serviços, né? E também equipamentos que as políticas públicas oferecem. No sentido de que, para pensar EJA, da inclusão na perspectiva ampla, não só da educação inclusiva para quem tem uma deficiência, mas no sentido de políticas públicas que articulem as demandas de quem está na educação de jovens e adultos, que normalmente é o setor, a parcela que menos foi atendida durante a sua vida de infância e adolescência e abandonou o sistema escolar, né? Então, essa é uma questão, um desafio que os fóruns de EJA assumiram ano passado com o Encontro Nacional, com o 16º ENEJA, de pensar a intersetorialidade como um elemento fundamental. Inclusive, foi o nosso fórum o encarregado dessa prática, né, da intersetorialidade, e a Fernanda e a Jaqueline estavam na sala, nós nos dividimos pelos diferentes eixos do ENEJA, e as duas ficaram representando o nosso fórum justamente nesse eixo, que era um dos eixos norteadores. Não estou dizendo que não é importante pensar a educação inclusiva no sentido da deficiência com a intersetorialidade, mas também eu estou chamando a atenção que a EJA em si precisa ser pensada com a intersetorialidade, né? E os institutos federais, eles são um bom exemplo, escutando tudo que o Gilberto está falando, né, como equipamentos públicos de política pública, que tem toda essa infraestrutura não só de equipamento, mas de profissionais também. Então, é possível, com a assistente social, com a psicóloga, com o médico, com a enfermeira, com pedagogos também, mas ainda tem esses outros e outras profissionais. Então, acho que o desmonte das políticas públicas, inclusive dos institutos federais, é parte de um projeto de que não se espelhe sobre ele, porque ele funciona e dá certo. A colega que agora falou, trabalhou na sala de recursos, né, dentro do IFRS, né, no caso do IFSU, em Sapucaia, nós temos uma sala de recurso com estagiários, com profissionais de EAE, com um núcleo de educação inclusiva, né? Então, é uma grande contradição que a gente está vivendo, né? No sentido de que o Estado é o que o Gilberto acabou de descrever, né? E que realmente as pessoas são heróicas no sentido de guardar para si esse sentido de fazer uma educação de fato inclusiva e edificante, né? E temos um projeto de política pública que funciona, que tem equipamentos, que tem profissionais, mas que o projeto é também desmontar, né? Então, acho que cabe uma reflexão política também nesse sentido, né? De que, para ser uma sociedade de fato inclusiva, a gente tem que pensar políticas públicas intersetoriais, e que a educação é um deles, né? Mas a educação não vai se fazer sozinha sem equipamentos e profissionais de outros setores. É isso. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. E a Tênis, para encerrar, pode seguir na sequência. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos, é um prazer conhecer vocês todos, tá? Meu nome é Tamires, eu sou estudante do Instituto Federal, eu já sou formada técnica em administração pelo EJA, tá? E hoje eu faço serviço social, faculdade de serviço social. Eu sou mãe, meu filho tem dislexia e TDAH,
E voltando ali o que a Ana falou, o rapaz que queria o apoio, né, por causa do decreto, eu me senti assim, a Andrea, quem sabe, me ajuda até a esclarecer, porque eu, como mãe, na terceira série, os professores diziam para mim que não sabiam o que fazer, que precisavam de ajuda, não sabiam o que fazer, e eu também, e eu corria de um lado para outro, não era falta de vontade. E quando eu ouvi isso deste decreto, eu vou dizer o que eu pensei, né? Eu disse assim, eu acho bom, porque as pessoas vão ter para onde correr. Porque a escola, às vezes, tem... Não, nem toda a escola tem uma Andréia, uma Fernanda, um Gilberto, uma Jaqueline, uma Ana, sabe? Que consegue dar uma orientação. Muitas, eu te digo porque meu filho está na segunda escola e não tem. A gente não consegue atender, daí a gente não pode atender na sala de recursos, mas não tem sala de apoio pedagógico. Entende? E aí, hoje meu filho está com 14 anos e ainda não está alfabetizado. Então, quando eu vi isso, eu pensei, acho que é uma boa, porque eu ainda estou, claro, ainda estou formulando, porque eu tentei já colocar ele em escola específica, tu entendeu? Sim. E não consegui, porque tinha X vagas, a outra, não é não é visível, não é uma deficiência visível, uma deficiência intelectual, não tem vaga, sabe? Eu encontrei muita dificuldade e ainda estou tendo, tá? Eu faço todos os atendimentos possíveis, porque é tudo particular, né? Mas a ajuda da escola, infelizmente, eu não consegui uma Andréia na minha escola, um Gilberto, uma Fernanda, uma Jaqueline, que pudesse me ajudar. Então, quando vi isso, eu achei interessante. Queria que tu falasse um pouquinho, Andréia, assim, quero falar também. Quero agradecer ao Guilherme ali pela colocação dele, assim, perfeita, assim como vocês trabalham, né? A gente também trabalha com a interdisciplinariedade aqui na educação, enquanto profissionais, né? Psicólogo, psicopedagogo, AE. E, Tami, o que tu falou agora é exatamente o que eu disse para Ana, que eu não concordo com a escola inclusiva, porque o professor que quer ser professor hoje, ele tem que ter uma capacitação para conseguir fazer, porque não sabe mesmo, Tami. Mas assim, ó, se tem vontade, consegue. Eu tenho assim, ó, ajudado muito, assim, no que eu posso. Eu sei que não existem Andréias, Fernandas, Gilberto, mas é que basta querer. Então, assim, ó, o teu filho tem direito, ele tem 14 anos, sim, ele não sabe ler, ele pode ter uma terminalidade específica, tá? Só porque ele vai terminar o ensino fundamental 1 ou não, mas falta material adaptado, adaptar a turma a ele, como eu expliquei para a Jaqueline, né? É que o professor está se atendo mais na turma e menos no teu filho. Ele fica de lado, ele fica o tempo, ele fica desenhando, porque ele não consegue fazer exatamente, olha só, por exemplo, tive uma queixa de uma mãe, porque a professora entrava na aula para dar especializada e a professora só mandava fazer desenho. Daí eu disse assim, tá, mas o desenho tem a ver com o que a professora está dando? Não tem, porque ela não sabe como tratar. Daí o que eu disse? Até é uma escola que eu presto um serviço voluntário. Daí eu fui e trabalhei em cima da BNCC com essa professora e disse, olha, tudo que tu trabalhar com esse terceiro ano, tu vai ter que trabalhar com o fulano igual, o João igual. Daí ela disse, não, mas eu não sei adaptar a BNCC para o João. Eu disse assim, mas se tu vai trabalhar a matemática no terceiro ano, multiplicação, com o João tu vai trabalhar a matemática por conjunto, adição.
Ah, mas como? Eu disse, pega pote, pega garrafa, pega tampinha, pega bandeja e vamos lá, vamos colocar 3 tampinhas mais 3 dá 6. É 2 vezes 3, 6. Vamos lá, vamos construir esse conhecimento. Então, é o que o pessoal, o professor que não está capacitado e não está querendo se capacitar, não consegue ver. É trabalhar do lado inverso. Quem sabe a gente inclui a turma no filho da Tami. Nunca tentaram isso, né, Tami? Não, não. Isso me entristece muito, me entristece, porque a criança tem muitas potencialidades. Eu faço PDI há 3 anos, e os objetivos dos PDIs que eu faço, eu traço sempre para a turma, linkando com a criança que vem com CID, porque para mim o CID não importa, não adianta, é como tu disse, Tami, porque não tem vaga, porque não tem isso, porque não tem aquilo, realmente não tem. Eu trabalho numa escola, mas eu visito escolas como mãe para ver se eles vão dizer sim ou não a vaga para um filho. E eles dizem não. Dizem não. Porque eles não querem se capacitar ou ter profissionais capacitados, porque o salário não é diferente, é o mesmo salário, mas eles não querem. Por quê? Porque os pais reclamam, mas os pais têm o direito de reclamar. O teu filho tem o direito de ter todo o atendimento igual aos dos outros. E eu penso sim que tu tem que acreditar que o teu filho é capaz. Como a Ana disse ali, que eu aliviei o coração dela, eu quero te deixar de coração leve. E seja uma mãe que corra sempre atrás dos direitos do teu filho. Nunca deixe... Eu tô olhando para tua fotinha aqui, parece que tu tá... Tô sem câmera. Nunca deixe de lutar pelos direitos dele, porque ele tem dificuldades, mas ele tem potencialidade, sim. Eu tenho um menino que não fala, mas quando eu trabalho com ele não fala nada. Mas quando eu trabalho matemática com ele, ele vai direitinho. Ele não fala, mas entende, ele não verbaliza. Mas ele entende tudo o que eu falo, ele me escuta. E eu só digo assim, 2 bandejas com 3 tampinhas, ele vai lá e pega direitinho. Então, tudo é possível, nada é impossível. Difícil é, muito difícil. Cansativo é. Às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente não pode desistir. Então, não te conforta com essa lei, não te conforta com ela, e nem te acomoda com ela. Porque daí, assim, tudo que tu viu teu filho crescer, todas as potencialidades dele, vai ter regressão. E daí tu vai te entristecer mais e te frustrar, e acabar frustrando ele também. Então, não desiste, não acredita na lei que a escola especial é a melhor. Pensando na escola especial, eu pensava que eles poderiam... Porque eu não reclamo muito para os professores, porque eu entendo a dificuldade deles. Em sala de aula são muitos alunos, né? Eu imagino estar no 7º ano agora, né? E não tem professor suficiente, não tem professor na sala de recurso. É que nem o Gilberto falou, né? Falta essas coisas. Então, eu acabo nem enchendo os professores, mas eu analiso bem e vejo que ele faz só um volume ali. E não pensa assim. Agora ele voltando, que ele não tá no Peru, ele vai retomar os tratamentos e vai dar tudo certo. Vai, não pensa assim, não pensa que ele vai regredir. Eu sei que não é fácil. Estou estudando para isso e também, que nem vocês, também quero fazer a diferença, né? Quero trabalhar com crianças, tá? Estou recém começando a faculdade de serviço social, é um longo caminho, tá? E ele me deu um empurrão, sabe? Sim. E eu fui para o Instituto Federal, que assim, eu encontrei pessoas que, meu Deus, foram um anjo, sabe? É que a gente encontra pessoas no caminho, Então, hoje, que nem eu botei, se eu tô aqui, são graças a elas, seres humanos, assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Só Deus mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Andréia, viu? Imagina. Vou querer te procurar quando o Bruno voltar. Pode procurar. Tá? Muito obrigada a todos. Parabéns.
Vocês são guerreiros, fazem vocês têm um valor na vida dessas crianças, sabe? Por ajudar elas. E Sim, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. imagina, E eu que agradeço. agradecemos a gentileza e acredito que, diante dessas últimas falas, a gente tem o desafio aí de lutar, né, por uma formação docente, né, que discuta a educação especial como educação de direito a todos, né, uma formação docente direcionada à diversidade, contemplando conhecimentos sobre os diferentes sujeitos, sejam eles da modalidade quilombola, seja alunos quilombolas, indígenas, da EJA, né, ou do ensino fundamental 1 e 2, na educação infantil, mas que a nossa formação docente seja direcionada à diversidade, contemplando conhecimentos específicos, porque é isso que está dito aqui, a gente precisa de conhecimento específico também, né, para trabalhar com pessoas com algum tipo de deficiência. Inclusive, eu pedi hoje para a Andréia falar sobre a denominação pessoa com deficiência, porque outro dia eu participei de uma live e alguém corrigiu e eu não sabia muito bem, porque às vezes a gente também não sabe, né? Aí eu pedi para ela falar, ela me explicou um pouquinho, e eu acredito que esse tema aqui foi um tema muito importante para o nosso fórum de educação de jovens e adultos, porque foi demandado, né? Então, é nesse sentido, André, que o nosso fórum te agradece a todos e a todas que participaram dessa noite aqui, dia 6 de novembro de 2020, né? Participaram conosco, escutando a Andréia, conversando, nos conhecendo um pouquinho melhor. Agradecemos aos professores do estado do Rio Grande do Sul, professores de Santa Catarina, professores do Nordeste, de vários estados do Nordeste, São Paulo, Sudeste, tem gente aqui também de São Paulo. Nós agradecemos cada um e cada uma que pôde, né, participar conosco e aprender um pouquinho mais sobre esta modalidade. Andréia, em especial, nós te agradecemos muito. Eu sei da tua luta e eu sei também que tu não gosta de fazer lives. Ela fez isso porque ela é uma militante da causa, por isso que ela veio conversar conosco. Mas, em virtude de todas as falas aqui, eu penso que vocês devem ter colocado os nomes de vocês aqui no chat, e-mail, para que a gente possa depois encaminhar o atestado. É isso, né, Jaque? Se alguém não recebeu e participou, manda um e-mailzinho para a gente, pelo mesmo e-mail que vocês receberam hoje o link. E eu queria terminar aqui nosso encontro com uma fala de Paulo Freire, que tem a ver com a luta, que foi colocado aqui, a necessidade da luta por melhores condições de trabalho, e tem a ver com o sonho e com a amorosidade. Então, certa vez, o Freire foi fazer uma fala num movimento sobre profissão do professor, e aí uma parte do fragmento dessa fala dele é: um dia este país há de se tornar menos feio. Ninguém nasceu para ser feio. Este país será mais bonito na medida em que a gente lutar com alegria e com esperança. O que muda é o jeito de brigar. Que a gente mude o nosso jeito de brigar e que a gente não perca a esperança e não perca o desejo, né, de lutar por um mundo menos feio, por um mundo melhor, um mundo digno. E isso perpassa também pela valorização dos professores, né, por concurso público, por uma luta por uma escola decente. A gente viu, né, que infelizmente temos desigualdades regionais, educacionais, territoriais, e como disse a Andréia, muito bem, Andréia, a educação inclusiva deve ser para todos e todas, independente do que ele tenha ou ela tenha, né? Ela é a Maria, ele é o João, ela é a Fernanda, ele é o Fernando. Eu acho que fica essa palavra aí para nós, né? A luta é necessária, urgente e possível. Mas antes de dar a última fala, eu queria passar para a Jaque aqui, para fazer uma fala em nome do fórum, para finalizar o nosso encontro, Jaque. Então, boa noite, agradeço, né? Agradecendo em nome do fórum a audiência, a presença de todos e de todas, a parceria, né? O interesse de estar conosco. O Fórum de EJA do Rio Grande do Sul vem realizando lives
com temáticas que são trazidas por vocês, professoras, professores, estudantes da EJA, profissionais, trabalhadores da EJA, né? Então, temos ali, acho que colocar o e-mail, nosso e-mail aqui do fórum. Acho que a Fernanda coloca ali para nós, por favor, no chat. Entrem em contato conosco sempre que desejarem. Quando vocês quiserem alguma live de formação também, estão desejando tratar sobre algum tema, discutir algum tema, nos procurem, solicitem, a gente organiza também, certo? E estejam conosco sempre. A nossa próxima live é no dia 23 de novembro, às 19 horas, no mesmo esquema de inscrição por formulário, com link sendo enviado por e-mail. Em função das invasões cibernéticas, a gente precisa se proteger um pouquinho, né? E o tema do dia 23 é a história da EJA no Rio Grande do Sul, dos NEEJAs, e como ocorreu o nascimento do Fórum de EJA, então, com a professora aposentada já, mas lutadora eterna da EJA, Diana Borges. Então, fica o convite para todas e todos, né? E o agradecimento também, tá? E, enfim, um bom final de semana a todas e a todos vocês. Beijo, Andréia, um abração. Gratidão por tudo, aprendi muito com vocês. Estou privilegiada de estar aqui, porque, gente, vocês não sabem, eu tô suando. Não é de vergonha, mas ao mesmo tempo é de felicidade, porque eu pude ter essa troca e essa escuta, né? Então, gratidão, gratidão e gratidão. Muito obrigada para todos vocês e todas, e um bom final de semana. Fórum agradece imensamente a sua presença, Andréia. Imagina, foi um momento de poder aprender muito e discutir sobre um assunto muito importante. Obrigada. Com certeza será requisitada em outros assuntos também, em outros temas, outras rodas. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E quem puder participar do próximo live, a gente fica muito feliz em poder reencontrá-los e reencontrá-las. Super beijo. Abração. Fiquem bem.